Estou em Medellín, Colômbia agora. E estou andando aqui por um parque que chama Plaza Botero, com umas esculturas bem interessantes e modernas. E esse vai ser o começo do meu rolê aqui em Medellín. Vamos lá. E aqui nessa praça tem um museu, ó. Museu Antioquia. Aqui o banco mais famoso é o Bancolombia, mas se você for sacar dinheiro lá, pelo menos pro meu cartão, né? Eles cobram 24 mil de taxa para saque, né? E eu percebi que no outro banco, que é o Banco da Vivienda, eles não cobram taxa. E aqui eu cheguei em mais uma praça, que chama Praça de Bolivar. E é claro que daí tem uma igreja aqui na praça também, né? E essa aí atrás é a Catedral Metropolitana de Medellín. Achei outra pracinha com outra igrejinha. Tudo bem bonitinho aqui, tô gostando. Assim, tem algumas ruas, né, que a gente passa e é bem suja, mas aí, tipo, é muito estranho porque muda muitas coisas aqui. Tipo, você anda 10 minutos depois, já tá num bairro bem legal, tudo colorido, com praças verdes. E de repente você tá de novo meio que numa favela. Infelizmente minha mochila já tá estourada. Eu vou ter que comprar outra. Usei 2 meses só essa mochila, olha só, rasgou já. Então, comprei uma mochila nova aqui, ó. Tive que comprar porque aquela mochila minha tava muito ruim. Já tinha quebrado já. E apenas 2 meses de uso. Mas fazer o que, né? Talvez eu use demais. Ou ela não prestava. Eres tú que sentí, será que estás cerca de mí, será que tú cantas por mí. Cuando
Tô numa região aqui da cidade que é só loja, vende de tudo, meu. É o centro comercial da cidade. Comprei aqui algumas mangas e aqui eles comem com sal e limão, cara. Só que eu pedi sem. Mas a próxima vez eu vou provar com limão e sal, viu? É que eu tava com muita vontade de comer uma fruta doce. Medellín é uma cidade bem grande, cara, bem grande. Eu não imaginava que era assim, dessa amplitude. E é diferente, né? É interessante como a Colômbia ela tem várias faces. E tudo isso por causa da geografia, né? Eu saí daquele clima lá de Cartagena, completamente diferente. Aqui não é que tá frio aqui, mas aqui já não tem aquele clima mais tão tropical, caribenho. Tô atravessando o rio Medellín. Sé que no tuvimos tiempo de podernos despedir. Sé que hubo otros caminos y tuviste que partir. Pero yo recuerdo siempre. E do nada eu entrei num bairro assim completamente calmo, todo arborizado, no meio da cidade assim. Passando do lado de uma pequena favelinha aqui. É, aqui tem favela, meu. Tô comendo uma parada que parece pão de queijo, mas não é exatamente pão de queijo, é um pouco diferente. Eu comi ali alguns salgados que parecem pão de queijo, mais um outro salgado de queijo com massa folhada e um cafezinho com leite, e tudo saiu por 7.000 pesos. Não são muitos os lugares que aceitam cartão aqui, eu andei percebendo. Aquela lá era uma padaria que tá aqui meio grande e eles não aceitavam cartão. O meu rosto para pagar no cartão eu tive que pagar 7% a mais. Meu, Montevidéu é uma cidade bem arborizada, isso é muito legal. Andei por pouco até agora, mas pelo que eu vi, nossa, muita árvore, tem muitas praças, assim, parques, eu acho legal isso. Cheguei agora no lugar que se chama Comuna 13. É tipo uma comunidade, tipo meio que uma favela toda colorida, várias artes, grafite. E ofereceram um tour aqui, eles oferecem tour para todo mundo que chega aqui, mas não é obrigatório, tá? É interessante pagar um tour, mas não é obrigatório. Cheguei na parte quase mais alta
do morro. E a vista daqui já é incrível. Imagina quando chegar até o fim, né? Agora sim, cheguei até o topo do morro e a vista, olha só que massa, mano. Acho que o lugar é meio que uma favela com uma escada rolante. Comprei essa arepa aqui que tá uma delícia, paguei 8.000. Ela tá quentinha com queijo por dentro derretendo e esse queijo ralado por cima. E agora tô tomando um caldo de cana, cara, muito gostoso, tão bom quanto do Brasil, e me custou 5.000. Olha, o pouco que eu estou aqui, já posso dizer que eu me sinto seguro. Eu não achei em nenhum momento aqui na Colômbia, nem em Cartagena, nem aqui em Medellín. Eu não senti nada assim perigoso. Até agora a Colômbia está me parecendo mais segura do que eu pensava. Muitos outros turistas de vários lugares do mundo aqui, todo momento. A Colômbia nos últimos anos mudou muito. É um país que investiu muito na infraestrutura, né? E isso fez o turismo bombar, porque hoje em dia a Colômbia ela tem um forte turismo. E dá para saber por quê, né? É lindo, né? Tem tantos atrativos aqui na Colômbia para conhecer. E hoje estou aqui de volta na rodoviária de Medellín, mas não estou indo embora. Estou aqui porque eu vou hoje conhecer o Guatapé, umas pedras gigantescas. Me disseram que é apenas 1h30 daqui até lá. É isso, deixa eu procurar aqui qual que é a empresa que vai pra lá. Tá uma fila enorme porque hoje é domingo e amanhã é feriado aqui, cara. Não sei se hoje é o dia certo pra fazer isso. Pronto, consegui comprar passagem, agora eu tô aqui fora da rodoviária esperando dar o horário, né, porque só tem a meio-dia agora. Porque tá tudo lotado os próximos ônibus, então eu tenho que esperar aqui 1h30. E a passagem me custou 20.000. O ônibus finalmente chegou aqui aos pés da pedra, mas eu vou te falar que demorou 4 horas. Engarrafamento muito grande. Uma viagem que era de normalmente 1h30, a gente fez em 4 horas, cara. Interessante que são várias ilhazinhas, e aqui na verdade essa água se formou aqui porque existe uma grande represa
que formou todo esse banhado, esse lago aqui. Essa pedra parece aquelas pedras do Rio de Janeiro, tipo Pão de Açúcar, assim. Depois de muita espera para comprar um ingresso para entrar aqui, que me custou 25 mil, finalmente estamos começando a subir agora. Cheguei finalmente. Um pouco difícil, viu? Demorou uns 20 minutos só de escada. Uma curiosidade é que essa pedra que eu tô em cima agora, ela tem mais ou menos 65 milhões de anos, cara. E ela pesa 10 milhões de toneladas. É, eu gastei o dia inteiro pra chegar aqui, né? Até que é bonito, valeu a pena, sim. Vocês conseguem ver um rosto naquela nuvem? Tá fazendo o desenho de um rosto certinho, cara, olha lá. Não sei se já perceberam, mas na pedra está escrito GI. Então a história disso aí é o seguinte: eles iam escrever Guatapé na pedra. E aí o pessoal da outra cidadezinha vizinha aqui, que é o El Peñol, disse não vai escrever Guatapé porque também faz parte, a pedra também faz parte de El Peñol. E aí pararam quando estava começando a fazer o U. Ou seja, na verdade era para ser um U aquele I ali, né? Aí ficou GI, né? E tá fazendo um pôr do sol incrível, olha só. Vou começar a descer agora. E acredite que tem gente subindo ainda, cara, nossa. Vai fechar daqui meia hora. Bom dia a todos. Nada como começar um dia num lugar tão lindo como esse. Estou num parque perto do meu hostel. E são 9 da manhã agora. E eu tô aqui tentando decidir o que eu vou fazer, se eu fico mais uma noite em Medellín ou não, né? Porque ainda tem algumas coisas para ser feitas aqui que eu gostaria de fazer. Andar no teleférico, né? Mas eu vou mostrar o transporte geral da cidade, porque os teleféricos eles foram construídos para interligar ali as linhas de metrô aqui da cidade. E então o sistema de transporte aqui de Medellín é incrível. E eu vou mostrar um pouco disso, tentando dar essa volta aqui, né? Com transporte público. Então comprei um cartão aqui, ó. É o cartão de transporte da cidade e custou 10 mil. E não tem como pegar de volta esses 10 mil, né? E eu coloquei só 4 mil de crédito para uma viagem, depois eu carrego mais. Vamos lá. Infraestrutura isso aqui. Parece esse trem da Inglaterra. Agora eu cheguei em San Antônio. Eu cheguei com a linha laranja, agora eu vou trocar para verde para ir até o teleférico ali.
E aqui eu cheguei na estação Miraflores e essa aqui é a estação do teleférico. Tem várias, né? Essa é uma delas. Uau, olha essa vista, cara, incrível. Dá pra ver a cidade inteira daqui. Aí eu já peguei 3 transportes, né? E só paguei um ticket até agora. E cada viagem custa 3.600 pesos. Bom, aqui é o ponto mais alto dessa linha, né, do teleférico. E o mais alto é uma comunidade, né? É um bairro bem no alto do morro. E eu vou dar um rolê aqui pra ver como é que é. Olha como essa rua é íngreme e continua subindo mais e mais. E deve ser interessante como esse teleférico deve ter ajudado esse povo que mora aqui, imagina. Hay café? Sí. Un café, por favor, de 2 pesos. De lá de Miraflores eu peguei um tram até aqui, em Santo Antônio, na estação Santo Antônio, que é o centro da cidade. E eu vou dar mais um rolê aqui agora. Eu cheguei no monumento histórico aqui, ainda não sei o que é, vamos ver. Aqui é a pracinha São Ignácio. E essa aí atrás é a paróquia São Ignácio. E ali é a Universidade de Antioquia. É a paróquia São José. Muito bonita. Olha esse prédio, cara, que estranho. Voltei pro hostel, peguei minha mochila maior. E agora estou caminhando para o novo hostel, porque como eu não gostei desse hostel que eu tava, eu pelo menos o último dia vou tentar outro hostel, né? Fiz uma reserva já, que é bem perto daqui. E é isso, tomara que esse agora seja bom. O caminho entre um hostel e outro está sendo muito bonito. Estou passando por um bairro residencial, mas bem arborizado e muito aconchegante. Outra linda pracinha. Que lindo aqui, meu. Muita natureza. Cheguei no hostel. É esse prédio aqui, ó.
Bom, esse hostel é bem melhor que o outro. O quarto que eu dividia tinha 10 pessoas. Aqui só tem 3 camas e tem mais uma pessoa só. E esse hostel custou $1 a mais do que o outro. São várias as coisas melhores aqui. O atendimento, a simpatia das pessoas que trabalham aqui, a vibe do lugar também. Então aqui por dia tá me custando 35 mil. Aqui tem uma sacada muito bonita, ó. E sem dúvida essa é a melhor parte do lugar, né?